Bom dia a todos, Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família, com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Amém? Este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegramos, porque Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso refúgio, em nome de Jesus, e em todo tempo Ele é a nossa esperança e o nosso refúgio. Amém? Nós o buscamos todos os dias, porque nós cremos na sua graça, no seu amor, amém? Na sua misericórdia sobre as nossas vidas. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 22, mas antes de nós lermos esse texto, nós vamos orar, enquanto você aí encontra Lucas 13, 22. Senhor, nós queremos te agradecer por esta palavra. Dá-nos sabedoria e compreensão, em nome de Jesus. E dá-nos do teu Espírito Santo para que ele nos dê este entendimento espiritual, nos faça conhecer essas verdades espirituais, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Olha, a palavra de Deus, muitas vezes as pessoas não percebem esta continuidade que há na palavra de Deus. Ontem nós falamos sobre o grão de mostarda e o fermento, e que, por menor que seja esta semente que produz e traz o reino de Deus, e Jesus usou o exemplo do grão de mostarda, da semente de mostarda, ela é extremamente poderosa, ela tem o poder de transformar uma vida, transformar aquele que a recebe com alegria. Aquele que a recebe e a coloca numa boa terra para produzir frutos, assim como o fermento. Um pouquinho de fermento, ele entra ali naquela massa e ele penetra toda a massa e transforma toda aquela massa. Então a palavra de Deus, ele tem esse poder de transformar as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Amém? Porém, nós precisamos escolher a palavra de Deus. Deus não nos fez como robôs, que ele vai lá e gira uma chave ou põe um programa ali, nós vamos executar exatamente o que o programa diz, ou porque ele virou aquela chave, agora nós vamos agir assim, não vamos mais agir assado. Deus nos deu livre-arbítrio, então nós, eu e você, precisamos escolher o grão de mostarda, a palavra de Deus. Crer na palavra de Deus. Se nós não, pelo nosso livre-arbítrio, não escolhermos, não tomarmos uma posição, ela por si só não vai fazer nada, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Muitos que eu oro, muitas mães, muitos pais que eu oro pelos seus filhos, eu sempre preciso dizer isso. Não esqueça que nós estamos orando, intercedendo para que o Senhor, assim como fez com o filho pródigo, possa abrir os seus olhos, e lá ele abriu os seus olhos, e eu sempre uso esse exemplo, que é o mais prático, o mais simples. Lá ele abriu os seus olhos e ele viu que ele estava no meio dos porcos, e nem a comida dos porcos ele podia comer. Então ele pensa consigo, eu vou voltar para a casa dos meus pais, do meu pai, porque lá há comida para todos. Lá não tem essa necessidade, lá há abundância para todos. Então, naquele momento, seus olhos são abertos e então ele vive uma transição na sua vida, porque ele percebe, ele tem aquele entendimento e ele escolhe voltar para a casa do Pai. Ele escolhe a palavra de Deus. Ele escolhe viver com o Pai. Aquele que ele havia desprezado lá atrás e ido embora com toda a herança e dito, eu não quero morar mais aqui com meu pai, eu prefiro lá fora. Agora ele volta. Porque ele reconhece, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Você vê que o pai não o impediu de sair de casa. Por mais que o pai o amava e permaneceu ali todos os dias olhando para aquela estradinha lá longe, se o seu filho estava voltando. Porque ele sabia que um dia ele ia voltar. Porque o mundo ele nos ilude, ele nos engana. Há caminhos que para o homem, diz a palavra, parecem caminhos de vida, mas o seu final é a morte. E então aqui Jesus começa a trazer para eles uma parábola que fala da porta estreita. A epígrafe do meu texto fala a porta estreita. Por que a porta é estreita? Mas se a palavra tem esse poder de transformar as nossas vidas, por que a porta é estreita? Porque a porta estreita fala das nossas escolhas, fala de abrir mão da nossa vontade, do nosso achismo, fala do nosso livre-arbítrio de escolher. O livre-arbítrio que nos dá o poder da escolha.
E o mundo apresenta uma porta larga, espaçosa, mas a palavra de Deus, muitas vezes, ela vai dizer para você, ou sempre diz para mim e para você, não vá por esse caminho. Esse caminho vai te levar à morte. Siga com o Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas enquanto nós não tomarmos esta decisão de receber esta semente, este fermento, esta palavra tão poderosa nas nossas vidas e andar então por esse caminho estreito, porque a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio, ela não vai fazer diferença na nossa vida. Então Jesus começa a contar ali, olha versículo 22, ele começa então a falar com aqueles que estavam com ele assim: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Jesus estava indo em direção ao seu propósito, cumprir a sua missão. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Possivelmente porque essa pessoa ela viu que muitas pessoas não estavam ali com compromisso com Jesus. Mas elas queriam só ver os milagres, os sinais, estar presente ali no meio daquela agitação, mas não tinham compromisso nenhum com Jesus. Então talvez esta pessoa seja uma daquelas que percebeu que poucos tinham compromisso com ele. E então respondeu Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por que eles vão querer entrar e não vão poder? Por que eles não vão achar a porta estreita? Porque o livre-arbítrio deles, a capacidade que eles têm de escolher, não optou em receber a palavra de Deus e abrir mão daquilo que eles precisavam abrir para receber esta palavra, para tirar do seu coração aquilo que estava ocupando lugar no seu coração e ter agora um lugar na terra, no seu coração, na terra do seu coração, para que a semente de Deus pudesse ser semeada ali, plantada ali e crescesse e produzisse frutos. Por isso que muitos procurarão entrar e não vão entrar, porque eles não fizeram as escolhas certas, não tomaram as decisões que eles deveriam tomar, não abriram mão das coisas do mundo, para que houvesse lugar para a palavra de Deus na vida deles. Porque a palavra de Deus, ela não é só ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus ela precisa ser vivida, praticada, em nome de Jesus. Se você estudar a palavra de Deus, mas não praticar a palavra de Deus, nada disso serve, vá ler outro livro que é melhor. Agora, se você lê a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, o Senhor vai te trazer cada dia mais entendimento, compreensão, vai te dar cada dia mais sabedoria. E então Jesus diz assim, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então o Senhor está dizendo assim, olha, escolha o caminho estreito enquanto ainda há tempo. Porque quando a porta desse caminho se fechar, muitos vão querer entrar, mas o Senhor desta casa vai dizer, não vos conheço. Não vos conheço. Não sei de onde vocês são. Porque nunca andaram pelo caminho estreito. O Senhor conhece aqueles que andam no caminho estreito. O Senhor conhece aqueles que estão andando no seu caminho. O Senhor conhece a todos, não há um que o Senhor não conheça e não saiba quem é. Então direis, olha só, aqueles que o Senhor disse que não sabia quem era, diz assim, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas casas, mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É a prática do pecado. É a prática constante do pecado. É aquele pecado, aqueles pecados, aquelas práticas que eu não quero abrir mão, que eu não quero tirar do meu coração, da minha vida, para que a palavra de Deus tenha lugar e eu pratique a palavra de Deus e não o pecado. Mesmo, e eu vou dizer uma coisa para você, as igrejas estão cheias de pessoas que não vão para os céus, que a porta será fechada e elas não vão entrar, a começar pelos pastores, que pregam a palavra de Deus, mas não vivem. As ovelhas que ouvem a palavra de Deus domingo após domingo, culto após culto, mas não praticam a palavra de Deus. Se enganam a si mesmos.
São como aqueles que constroem a sua casa sobre areia. E então, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus, veja, ele estava falando da semente de mostarda, do fermento, dizendo que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou uma semente de mostarda, que ainda que pequena, é semelhante à mulher que colocou um punhado de fermento em 3 medidas de farinha, ainda que uma pequena quantidade. Ele diz, ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes do reino de Deus, Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Olha, ele falando do reino. O reino de Deus implica em nós recebermos as sementes e elas crescerem e darem frutos. Implica em nós recebermos a palavra de Deus e ela como fermento mudar a nossa vida. Por isso que eu sempre digo, a palavra de Deus melhor diz isso, que arrependimento é uma mudança interna, que então ela é exteriorizada com mudança de atitudes, com uma nova atitude, com uma nova prática, com novos hábitos, com novas palavras saindo da nossa boca, porque a boca fala o que o coração está cheio. E então ele continua, contudo há últimos que virão a ser primeiro, e primeiros que serão últimos. Por quê? Ouviram a palavra de Deus e a receberam com temor, com tremor, com zelo. E tiraram as coisas velhas, abriram mão para que a palavra de Deus tivesse lugar. E eles a praticaram, a viveram em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Esses capítulos que nós estamos lendo é a palavra de Deus. A palavra de Deus é isso aqui. Se nunca pregaram para você isso ou pregaram de outra forma para você, infelizmente. Lembra o que nós lemos outro dia? Pode um cego guiar outro cego? Se um cego guiar outro cego, ambos vão cair aonde? No abismo. Em nome de Jesus, é tempo de nós voltarmos para a palavra de Deus. Vivermos a palavra de Deus. Termos atenção à palavra de Deus. Lançarmos fora aquilo que a palavra de Deus não diz. E de todo o coração, ter Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Entregar a nossa vida para Ele, viver a sua palavra. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nisso nós cumprimos toda a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Ou você acha que Deus está olhando para a roupa que você veste? Para o sapato que você usa? Se o teu cabelo é curto ou comprido? Deus não está olhando para nada disso. Deus está olhando para o teu coração. Deus está olhando para o teu coração. Há muitos, olha aqui, contudo há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, que nosso tempo aqui já está adiantado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esta palavra. Meu Deus, troca o nosso coração nessa manhã. Dá-nos um coração novo. Tira todo o coração obstinado, toda a dureza do nosso coração. Põe um coração de carne. Um coração que a tua palavra tenha lugar. Que a tua palavra possa ser gravada. Que a tua palavra possa ser semeada. E possa produzir frutos a 30, 60 e 100 por um. Em nome de Jesus. Abençoa cada um que está aqui conosco. Abençoa o marido, a esposa, os filhos, os netos. Abençoa os pais. Abençoa o trabalho. Abençoa a saúde do teu povo. Cuida de cada um deles, Senhor. Nós não queremos ficar de fora, Senhor. Ajuda-nos a andar no caminho estreito. Se há algo na nossa vida que não está alinhado à tua palavra, fala conosco, mostra para nós nesse dia em nome de Jesus. Porque o teu caminho é um caminho de bênção. O teu caminho já é abençoado. No teu caminho as bênçãos vêm atrás de nós. No teu caminho nós andamos com o Senhor, que é o Deus da bênção. Em nome de Jesus. O Senhor da bênção. Abençoa cada um de nós em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Não esqueça de compartilhar, de dar like, de colocar o teu pedido de oração nos comentários. Em nome de Jesus. E não desista. Creia em nome de Jesus Cristo. Tenha um bom dia. Deus te abençoe.